Começando mais um IA na Prática e hoje com uma presença super ilustre. Finalmente eu consegui trazer uma mulher aqui para estar participando junto com a gente. É muito difícil nesse mercado de tecnologia. Inclusive, vai ser uma das perguntas que eu vou perguntar. Mas, primeiro de tudo, gostaria de agradecer muito aqui a Joyce Fabbri. A Joyce, ela trabalha na Kyndryl, mas eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouco o que é a Kyndryl, Joyce. Fala para todo mundo, não sei se é todo mundo que conhece a Kyndryl. Claro. Não, primeiramente, Caio, eu queria agradecer, né, pelo convite aqui para participar do podcast. Não, realmente foi bom você falar o que é a Kyndryl, né? Então, para mim é sempre importante falar a Kyndryl. A Kyndryl é uma empresa de tecnologia, né, que trabalha aí com soluções de tecnologia e de inovação, né? Para quem quer entender um pouquinho da Kyndryl, a Kyndryl parece, né, fala, nossa, mas será uma startup nova, alguma coisa assim? Eu falo que a gente é uma startup que já nasceu gigante porque a gente é uma divisão, né? Na verdade, a gente é um spin-off da divisão de serviços e infraestrutura da IBM. Então, a gente é uma empresa de 3 anos, mas com um background centenário, né? De experiência aí na área de tecnologia, né? Então, falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Eu comecei minha carreira, obviamente, né? Tirando a parte de estágio, né? Na minha época, a gente ainda fazia estágio não remunerado. Eu também, eu comecei da Né? mesma forma. Aquela na parte de estágio, mas depois, logo em seguida, eu consegui entrei na IBM, né, como estagiária inicialmente, depois fui efetivada, e aí eu galguei várias funções aí da IBM, fui técnica, especialista, gerente de pessoas, e hoje eu trabalho como Delivery Partner. O que que é o Delivery Partner? O Delivery Partner, né, dos nossos acrônimos, né, é um account manager, então eu trabalho com a parte de pré-venda, de venda, de gestão de clientes, de gestão de portfólios, de maneira geral. E, né, para minha sorte, tem aí a possibilidade de trabalhar aí com todo tipo de inovação aí no dia a dia, até para propor novas soluções para os diferentes clientes aí que interessam fazer essa jornada aí de transformação digital. Perfeito, não, muito legal. Novamente, obrigado pela participação. E eu sempre começo, né, aqui o tema principal do canal e do podcast é para falar um pouco de inteligência artificial. E eu queria saber hoje, aí imagino que, como você falou, você está trazendo transformação digital, inovação para os seus clientes, para quem você atende. O que que você tem visto e o que você tem feito com inteligência artificial aí na sua posição? Olha, eu falo que hoje a inteligência artificial ela passa por tudo, né? Eu falei, quem falar que está 100% alheio da inteligência artificial, pelo menos nos últimos 2, 3 anos aí, está mentindo, né? Com certeza, assim, se você pegar todas as empresas, né, as principais empresas, mesmo as empresas menores, todo mundo tem pelo menos um papel, uma ideia de começar algum estudo de caso, algum estudo de uso como inteligência artificial para conseguir ter algum ganho em relação a isso, né? Eu falo, as promessas, elas são maravilhosas, né? Tem muita possibilidade, mas o que eu sinto, assim, dos clientes de maneira geral é que inicialmente a gente está numa fase de teste muito grande, né? Eu acho que 2023, 2024 foi o ano, né, das provas de conceito, né? Todo mundo experimentando casos de uso, né? Muitas empresas que tinham Microsoft 365 utilizando bastante Copilot, tentando Perfeito. pensar como o Copilot entra no seu dia a dia. Eu acho que tem bastante coisa, né, na parte que eu falo, da parte principalmente dos trabalhos de infraestrutura que vamos dizer assim, exigem né, menos conhecimento técnico de maneira geral. Você tem muita coisa que você consegue fazer utilizando Copilot. Por exemplo, um Service Desk, alguma coisa mais tradicional, assim, você consegue fazer, vamos dizer assim, você não precisa nem ter um time de cientista de dados ou um time mesmo de especialista em inteligência de dados para você, através do Copilot, conseguir fazer bastante coisa. Mas uma coisa que eu tenho sentido e que eu tenho certeza que vai virar bastante o jogo é você perceber que as soluções elas estão vindo mais integradas. Então, hoje você tem Generative AI dentro das principais clouds, você tem quase tudo perpassando por Generative AI. Então, fica muito mais fácil de uma pessoa
que ela já tem ali aquela licença, porque licença é sempre um tabu, né? Todo mundo tem medo Exato. de qual que vai ser o custo da brincadeira, até porque, vamos dizer assim, eu falo que todo gerente de TI, né, todo gerente que é responsável, todo head de uma área de tecnologia, ele precisa justificar onde que ele está investindo aquele dinheiro e que ganho que ele vai trazer para aquela companhia. E o principal hoje tem sido isso, né, em maneira geral. Mas um sentimento que eu tenho e que eu acho que, principalmente para o mercado brasileiro, a gente vai passar por uma onda talvez um pouco mais tardia de fato ter uma implementação mais ampla, é porque a gente ainda trabalha muito com legados e a gente não teve uma revolução muito grande no quesito de dados, né? Eu falo, quando ali no período de 2019, 2020, que o mundo estava voltando para os dados, né? Que foi o boom do Big Data, né, de toda essa questão dos dados, eu acho que a gente foi mais tímido, né? Talvez porque a gente estava, né, começando, a pandemia pegou o Brasil de jeito, né? Muita empresa, Custos também, né? Aqui custos, pela. né? Uma situação muito pesada. E tinha muita empresa que não tinha nenhuma estrutura para trabalhar remoto, né? Então, as soluções, assim, de você ter um digital workplace, de você tentar resolver aquela situação de pandemia, era muito mais prioritária do que você fazer uma jornada para, né, para você fazer uma transformação com dados, para você fazer mesmo uma jornada de infraestrutura para cloud, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente acabou se atrasando um pouquinho em relação a outros países que talvez estivessem mais estruturados em relação a isso. E isso os ajudou, né, a agora terem uma base de dados mais elaborada, né, mais organizada, para que, de fato, os casos de uso de a generativa façam sentido, né? Eu falo, né, para tudo a gente tem que ter, né? Se você chega e fala assim, olha, eu quero fazer um caso de uso disso, mas isso não conecta, isso daqui tá, né, nada conversa com nada. Então, eu vejo que tem todo um trabalho aí de modernização mesmo, de transformação a ser feito para a gente conseguir revolucionar. Mas é o que eu falo, às vezes você não vai conseguir fazer coisa grande, mas começa pequeno, né? Eu falo, tem para Perfeito. liga e dá certo, né? Não, com certeza. Eu acho que existem vários casos de uso quando você começa pequeno, começa estruturando, faz exatamente o que você falou, faz um piloto, vê o quanto que você pode melhorar, cria o seu ROI também, né? Entende qual que vai ser o seu Exato. retorno para aí sim você começar a explorar. Eu vejo muitas empresas e às vezes muitas pessoas tentando partir para aquele caso mais complicado, sendo que ela Exatamente. nem chegou a testar ainda o básico, né? Nem chegou a explorar e uma pergunta que eu fico sempre curioso é a questão de regulamentação e principalmente de privacidade desses dados, né, com inteligência artificial. Eu acho que isso é uma das principais discussões que a gente vê hoje no mercado. Como é que você vê, e os seus clientes também, essa questão da privacidade, né? Muitos Eu falam, acho nossa, tá que tudo na nuvem, né? Como que eu vou fazer? exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto ainda, né? Talvez que ainda leve principalmente porque o Brasil, como dizer, o Brasil é muito regulamentado, né? A gente foi um dos primeiros países a ter uma lei geral de proteção de dados, né? Logo que saiu o GDPR, a gente já saiu com a LGPD. Então, essa Uhum. questão regulatória aqui é muito forte. E a questão da segurança, ela tem que ser preservada, né? Ela tem que ser considerada também. Então, o que eu percebo é que, principalmente quando a gente fala né, das ferramentas públicas de IA, né, quando a gente pensa num chat GPT, né, nessas ferramentas, né, Anthropic, todas essas que são mais abertas, eu sinto uma preocupação maior, né, de você estar tratando, de você estar usando essas ferramentas públicas, porque você está compartilhando informação, né, e se você olha lá né, eu falo que nas letras miúdas que ninguém olha, você está disponível, os seus dados eles serão utilizados, né, para treinamento do modelo, né? Com Então, certeza. automaticamente, até agora eu não vi uma empresa que autorize você usar, né, ferramentas relacionadas a isso. Então, o que talvez no futuro seja uma vantagem que eu vejo que é o que a Microsoft está fazendo com o Copilot, por exemplo, eu vejo que a Google está fazendo isso também com os produtos dela, junto, né, acoplando com o Gemini, é você trazer essa questão da segurança, que é a segurança de você ter aquele pacote completo, né, da ferramenta, né, você garante
né, vamos dizer assim, um ambiente mais privado para utilizar isso, para que você faça os seus casos de uso num ambiente controlado. Tipo, eu não estou jogando meu dado para o mundo, né? Meu dado está Exato. no meu ambiente, né? Não, com certeza, eu concordo plenamente, né? Acho que cada vez mais esses próprios modelos, a própria Anthropic, a própria o Google, eles estão realmente preocupados com essa questão. Até muita gente, a gente não lê muito aquela questão das política de privacidade de dados, né? A política de Exato. uso. É legal que agora a gente pode jogar, eu uso muito isso. Antes a gente sempre dava aquele ok rápido. Agora você simplesmente pode fazer um copy and paste, jogar na inteligência artificial perguntar, né? Pedir para ela resumir para você pelo menos ter ideia do Exatamente. que você está acordando, né? Eu acho Exato. que isso é E muito uma coisa importante. principal que eu acho né, que tem muito a ver em relação principalmente à questão de privacidade. Eu falo que tem uma questão que é incontrolável e que se você não coloca como política, né, que eu tenho visto aí nas principais empresas colocando isso como política, é a própria pessoa, às vezes, na inocente. Eu falo que, assim, a gente sempre vai ter o problema do usuário. Porque por mais que Uhum. você, dentro da empresa, você fala, não, os meus dados eu vou usar aqui num ambiente fechado, eu vou usar aqui com licenciado, que eu tenho segurança, que eu tenho contrato, que eu tenho um monte de coisa, sempre vai ter a Mariazinha, o Zezinho ali que vai pegar e vai falar, nossa, e se eu colocar isso daqui no chat GPT? Será que me ajuda? E vai lá e pega o código, né, que é no meio da empresa e joga. Prioritar, E que é proprietário, exatamente. Então, assim, esse é um risco, né, que é muito difícil de você controlar, porque é o risco humano, né? Era Uhum. antigamente o pessoal que traduzia lá no Google Tradutor e jogava a informação na rede e seja o que Deus quiser. Exato. Eu acho que o que a gente tem visto nos últimos, principalmente nas últimas semanas, e até do fenômeno de psique, que eu acho que vai ajudar, na verdade, muitas empresas por ser um modelo open source. Tanto o DeepSeek quanto a Meta, que já vinha trazendo, já vinha fazendo barulho sobre isso no Sim. passado, é onde você vai poder colocar dentro dos seus servidores, do seu ambiente interno, para aí sim poder fazer uso. Inclusive, você vai poder fazer treinamento mais acurado, ou seja, mais interessante com seus próprios dados, para o próprio resultado dessas tecnologias ser mais interessante para o Sim, negócio. sim. Eu Não, acho que eu eu falo, vejo muito disso. eu falo por experiência própria, porque eu testei o DeepSeek localmente e eu Uhum. achei o resultado dele melhor do que o web. Eu achei ele, assim, muito superior à versão web. Provavelmente por causa de toda a questão de controle que tem, né, pensando aí do ponto de vista de rede. Mas a versão local eu recomendo para todo mundo. Baixem a versão local, testem, brinquem com ele, coloquem as informações, né, para você poder sentir. Mas você vai ver uma versão muito, muito melhor do que a versão que está na web. Assim, é uma ferramenta bacana, assim. Eu acho que foi importante, eu acho que sacudiu o mundo, né? Como outras que estão por vir. Uhum. E é importante ter esse cuidado, né? Eu acho que a gente, eu sempre brinco, né? Você não deixa seu filho sair sozinho na rua, mas você deixa ele sozinho na internet. E a mesma Exato. coisa para os nossos dados, né? Todo mundo quando fala assim, ah, eu não vou ficar dando meu documento aí, né? Vão falando meu documento, só que você chega na internet tem tudo. Então, Exatamente. Acho que a quantidade de dados vazados no Brasil, acho que é um dos principais países que a gente vê os nossos dados aí, CPF, nome, endereço, cartão de crédito. Né? tá em todo lugar, até porque aqui a gente tem né, um costume histórico de qualquer ficha de cadastro que você preenche para qualquer coisa, você coloca dado sensível, né? Aham. Dificilmente você faz um cadastro que você pode colocar só o nome, né? Você sempre coloca um monte de dado sensível. E para onde que vai essa informação, né? A gente não É. sabe. E como essas próprias empresas estão, ou a pessoa que você está colocando, como que ela está armazenando e cuidando desses dados, Exatamente. né? Exatamente. Não, perfeito. E, aproveitando que você falou um pouco aí que você testou o DeepSeek, falando de ferramentas, quais seriam as duas, três, assim, ferramentas de inteligência artificial que são indispensáveis aí para Joyce, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? No trabalho, Copilot, sem sombra de dúvida, né? Em todas as, né? Com praticamente tudo, eu acho que do ponto de vista de escritório, né? Essa questão de office de maneira geral, eu acho que ela revoluciona muito,
né? Ela traz coisas hoje que outras ferramentas você tinha separado, né? Então você tinha uma API para fazer o transcript automático, você tinha uma outra API que você fazia para. Então você tinha um monte de ferramentas separadas, agora você tem né, uma ferramenta só que você consegue acoplar em tudo, que eu achei assim, ajudou muito, né? Principalmente assim, pegar aqui do meu dia a dia, eu faço muita apresentação de soluções, né? De diferentes soluções, e 99% das apresentações que eu recebo estão em inglês. Uhum. Né? E muitas vezes, quando você vai fazer uma apresentação para um cliente brasileiro, ele não fala inglês, ou ele fala um inglês limitado, né? E aí, para você conseguir se fazer entender, é muito mais garantido que você faça em língua portuguesa, que vai ser uma conversa mais fluida. E ter essa oportunidade de você já botar e traduzir tudo e ser uma coisa muito mais rápida, isso daí deu um ganho de tempo gigantesco, assim, para mim, no meu dia a dia. Uhum. Eu, particularmente, pegando aqui de estudos, de atividades paralelas, o que eu gosto? Eu gosto do ChatGPT, principalmente das últimas funcionalidades, né? Então, eu tenho treinado bastante a parte de agente para conseguir automatizar algumas coisas que eu já fazia, assim, lembretes, coisas mais simples ainda, até porque eu acho que a ferramenta ainda promete trazer mais coisas, né? Ela Com ainda não entrega certeza. muita coisa. Mas já ajuda, né? Eu acho que já facilita bastante no dia a dia. Eu gostei bastante do DeepSeek, da maneira, utilizando na versão local. Eu achei que a performance ficou melhor, eu achei que o resultado ficou mais fluido. E eu tenho gostado ultimamente, eu falo ultimamente porque faz pouco tempo, tá? Que eu tô Uhum. eu tô utilizando, na realidade, vou fazer um jabá aqui para Vivo. Depois que a Vivo disponibilizou a licença do Perplexity, né? Legal. Que ela tá disponibilizando aí para quem tem o plano com eles durante um ano, né? Eu falei, gente, eu vou Uhum. usar mais uma IA. E aí, quando eu vi realmente que estava disponível, eu falei, não, vou usar a versão, e a versão Pro realmente é muito legal, ela tem bastante funcionalidade, principalmente para pesquisa. Não, Então, eu uso muito o Perplexity, né? Eu já sou usuário do Pro aí já há uns bons, assim, desde o ano passado eu já venho utilizando. E agora, recentemente, semana passada, eles incluíram o Deep Research, até para competir um pouco com a exatamente, OpenAI, e eles exatamente. já trouxeram rapidinho o DeepSeek, inclusive rodando, né? Que muita gente tinha falando, nossa, mas os dados vão estar na China. A Perplexity foi perspicaz de instalar a versão open source em servidores nos Estados Unidos. E aí você pode Exatamente. escolher se você quer COA 3 ou COA 1 ou com R1 e agora o Deep Research, né? Eu acho que cada vez mais a nossa cultura de busca, que era, querendo ou não, foco no Google, né? Você E, procurava no não, e Google. eu vou falar assim, ó, da minha trajetória acadêmica mesmo. Eu lembro que antes, você, para fazer a pesquisa, você tinha que ir na biblioteca da universidade, fazer na intranet, para você poder acessar as bases de artigo, né, mundialmente. Aí você tinha que baixar, salvar, né, para depois você ter o artigo. Exatamente. Né? Então, o Google Scholar já foi uma revolução, mas o que o Deep Search faz é quase isso, ele faz uma curadoria para você, facilita absurdo. Sim, eu acho que é outra revolução, né? Eu acho. Não, eu acho que também é algo que assim, a gente está vendo cada vez a passos largos essas mudanças, né? O próprio Sam Altman, né, nesses últimos dias, falando muito do próxima versão, do 4.5, do GPT-5, GPT 4.5, sei lá qual que vai ser o próximo nome que eles vão inventar, Não, mas eu digo assim, ele tá ferido, né? Eu falo, você sente que tem uma dor ali, né? Até o meu post de hoje, eu tô falando um pouquinho disso, né? Que ele lançou um artigo falando como ser o melhor programador do mundo. Aí, beleza, como ser o melhor programador do mundo, só que tudo que você lê lá, na realidade, ele tá falando de AI. Ele não tá falando do Uhum. programador, né? Ele tá falando muito relacionado ao próprio modelo se autotreinando e como ele se retroalimenta e como com isso ele vai ser cada vez mais potente, só que, né? Tem, É, né, um parrilhão aí de artigo chinês que já fala disso já faz um bom tempo. exatamente, Então, exatamente. talvez ele justifique os 5 bilhões lá no começo do ano, né?
no É, super, hiper, mega data center que ele quer é. fazer. E até aproveitando que você comentou, né, do seu post aí, para quem não sabe, a Joyce, ela é como é que é? Top. Ela tem o reconhecimento LinkedIn, né? Faz um reconhecimento anual, se eu não me engano, que chama Top Voice, né? Que chamam as principais pessoas aí que têm contribuído, que têm criado conteúdo, e elegem e entregam essa homenagem também, né? Não deixa de ser uma homenagem por causa do que ela tem feito. Então, queria que você comentasse um pouco aí como que foi essa experiência. Você já tinha se planejado para ser uma Top Voice ou foi ao acaso que você criou? E explica um pouquinho o programa Top Voice. Eu acho que Ah, todo mundo vê lá, a gente sabe, nossa, essa pessoa é Top Voice, mas explica um pouco para quem não conhece, inclusive quem não usa tanto o LinkedIn, o que seria o Top Voice. então, não, eu fui reconhecida, né, mais ou menos um ano atrás, né, foi em janeiro de 2024, como LinkedIn Top Voice, e assim, diferente de algumas pessoas, né, eu sei que tem várias pessoas que até tem treinamento, aí vocês procurarem, a gente conhece bastante gente inclusive, que dá mentoria de LinkedIn para, né, com isso não seja um LinkedIn Top Voice, que as pessoas, né, buscam ali realmente se preparar para ser LinkedIn Top Voice. Não foi o meu caso. É o caso. Eu comecei a produzir conteúdo principalmente por trabalhar com soluções em tecnologia. Então, se ver numa situação nova, né? Eu falo que assim, para mim não foi fácil, como eu sei que para muita gente da área de tecnologia não é fácil, você falar no LinkedIn, né? A gente tem uma coisa é você falar de alguma coisa mais técnica, você dividir, né, entre as pessoas que estão falando ali na sua linguagem do dia a dia, mas você pensar como você vai traduzir o seu dia a dia, né, para uma linguagem que você vai colocar ao público, que você vai levar para as pessoas, acaba sendo um desafio. No meu caso, eu recebi um desafio também, né, da minha liderança na época, que dizia assim, que todos nós, eu falei, beleza, todo mundo conhece vocês aqui dentro, mas quem conhece vocês lá fora, né? Quem sabe Perfeito. realmente que vocês têm expertise, que vocês têm formação, que vocês estão preparados para levar essas soluções para o mercado. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Porque assim, né, eu falo, se fosse para ser uma influencer tradicional, não daria certo, porque eu ia ficar né, eu não me imagino fazendo aquele monte de exposição que às vezes as pessoas fazem. Mas aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas que falar de algo que faz parte da minha vida há tantos anos, né, que tá aí, né, tanto no meu dia a dia, será que é tão difícil? Mas mesmo assim, no começo foi um pouco mais difícil. Aí eu fiz uma mentoria, e aí nessa mentoria, minha mentora na época falou assim: Nossa, esse desafio é um presente para você. Eu falei, por que que esse desafio é um presente? Eu falou, porque quase ninguém fala da sua área. Ela falou, quase ninguém fala de tecnologia. Fala de tecnologia, fala das coisas que você sabe, conta as suas histórias, falam dessas coisas, não vai ser tão difícil. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu consegui? E aí eu comecei, assim, timidamente, né? Fala, a gente começa timidamente. Uhum. Aí eu comecei a publicar, comecei a trazer, né? Eu falo de tecnologia de maneira geral. Obviamente, hoje eu falo muito mais de dados de inteligência artificial, porque é vivo, né? É o que Aham. mais tem gerado notícia, mas eu falo um pouquinho de tudo, de tecnologia de maneira geral, de inovação, de infraestrutura, eu falo de um pouquinho de tudo, assim, mas a ideia, eu sempre brinco, que eu falo que eu passei por isso, eu imagino que quase todo mundo que já fez alguma coisa de informática ou trabalhou na área de informática já passou por isso, né? Que é explicar a sua profissão para sua mãe, para sua avó, para as pessoas da sua família. Então, eu trabalhei na VMware, que é uma das grandes empresas de virtualização, para explicar o que é virtualização, né? Nossa, imagino que você, assim, todo mundo que é dessa área realmente, Foi. você é de TI, né? Daí eu sempre vem aquela pergunta, você é de TI, você arruma o meu computador. Exato, você pegou, instala minha impressora Não, e você imagina, quando eu comecei na IBM fazia PC, né? Fazia computador. Então, na cabeça das pessoas já pensava no computador físico lá, no PC dos anos 80, né? Ninguém pensava que era algo totalmente diferente né? Que a gente trabalha com serviços, com soluções. Então, você fala, isso é grego para as pessoas, né? Até porque já instalei muita impressora também, já formatei o computador.
Então as pessoas exato. preferem guardar aquela imagem lá, que aquela imagem é mais fácil da gente entender. E aí eu comecei a produzir, né? Comecei a produzir conteúdo, né? Foi dando certo, as coisas foram acontecendo. Aí eu fui convidada por um programa do LinkedIn, que o LinkedIn seleciona algumas pessoas todos os anos. Eu sei que as pessoas podem se candidatar também para participar do programa, mas no meu caso eu recebi o convite para participar, que era um programa de LinkedIn Creators, né? Que era de criadores de conteúdo para o LinkedIn. E aí esse programa é um programa que ele falava muito quais eram os principais trends assim para o LinkedIn, né? Então falava, olha, a gente está investindo bastante em artigos, em newsletters, seria legal, né? Vocês começarem a fazer artigo, newsletter, mas assim, de maneira geral, mas nada específico, né? Mais, vamos dizer assim, é como se fosse também uma mentoria ali para as pessoas que estão começando a criar conteúdo no LinkedIn para ganhar um pouquinho mais de relevância ali, para produzir conteúdos que realmente façam sentido. Continuei, né? Continuei produzindo. E aí, em janeiro, de repente, vi, eu falei, não é possível. Eu falei, não, tipo assim, eu nem acreditei a hora que eu vi. Que legal. Não é. Não é possível. Eu olhei, eu só acreditei realmente quando eu entrei, já tava com o selinho azul. E que era isso, né? Que realmente era o reconhecimento do Top Voice. Então, eu falo para todo mundo, gente, para criar, é a gente tomar coragem mesmo e escrever. Logicamente, que volta e meia você vai ter um hater, volta e meia vai ter alguém que não vai concordar, volta e meia alguma coisa. Mas, assim, no geral, as pessoas gostam de receber o conteúdo, elas gostam de saber a informação. Eu falo, pô, eu fico super feliz quando alguém chega para mim e fala, ó, eu tô me atualizando das novidades pelo seu perfil, porque eu sei que todo dia você posta alguma coisa diferente. Então, assim, assim, uma recompensa, né? Mais do que o selo de Top Voice, você ser reconhecido pelas pessoas como alguém que tá passando uma mensagem, que ela consegue se atualizar por você, é um reconhecimento enorme. Não, que legal, né? História super, super relevante. E, assim, até falando, né? A gente tem visto cada vez mais a proliferação desses conteúdos com inteligência artificial hoje na internet, né? Eu uso mesmo para, não para criar, mas muito mais para me ajudar a elaborar, para fazer pesquisas. Eu uso muito o Perplexity para buscar essas trends, tudo. O que que você acha? E se você tem utilizado também inteligência artificial para te auxiliar de alguma forma nessa criação de conteúdo? Não, eu acho que, assim, utilizar a inteligência artificial todo mundo usa, e quem não usa está perdendo tempo, né? Tem que utilizar, eu acho que, assim, as ferramentas, elas estão aqui não para nos substituir, mas sim para nos ajudar, né? Aprimorar Perfeito. essa parte. Eu falo assim, o fato de você consegue trabalhar uma gama muito maior de dados, uma gama muito maior de informação, quando você consegue utilizar a inteligência artificial do que se fosse fazer isso manualmente, né? Eu acho que não tem comparação, né, de pesquisa. Você fala, você vai escrever um artigo, né, você usar uma base de inteligência artificial que você vai buscando, você vai trazendo, você vai indexando os artigos conforme, né, você vai analisando ali, é muito mais, você ganha um tempo muito maior do que se fosse fazer isso manualmente, Ah, com né, o certeza. tempo da ficha de leitura, você tinha que fazer, né, uma ficha para cada coisa, pra você guardar ali, para depois você juntar e você montar aquele material. Você imagina, um tempo não daria, né? Com a velocidade que a gente tem hoje de mudança de informação, não daria para usar o mesmo método. Só que o que as pessoas fazem, que eu acho que assim, gente, use a inteligência artificial, mas use uma inteligência artificial de maneira inteligente, né? Perfeito. Até um agrônomo falar isso. O pessoal vai lá, mano, copia do jeito que vai. Tem gente que vai até a pergunta em cima do prompt, né? Exato. Vi Socorro. outro dia num jornal, né? A gente, tipo, assim, esse é o prompt que você colocou e copiou, nem Não, se deu ao não fica trabalho, né? muito, muito. E fora o formato, as palavras. Gente, todo mundo sabe as palavras, que são as palavras que já vêm direto da inteligência artificial, que você não usa no seu dia a dia. Sabe? Aquela coisa, pega de lá, mas faz diferente. Né? Você pode colocar em outra. Tenta não falar de assuntos que você não domina nem um pouco. Porque se você Uhum. não domina nem um pouco, o que vier ali, se for alucinação, se for né, equivocado de alguma forma, você vai colocar do mesmo jeito que porque você não tem noção do que você está falando, né? Eu falo, tem post que, assim, é até estranho de você vê que é totalmente sintético, né? Não tem nem o que falar. O pessoal esses dias está me invocando que emoji. Fala, emoji, gente, eu uso emoji pra caramba e não é inteligência artificial, eu uso porque eu gosto.
Mas tem alguns emojis clássicos que você sabe que já vem do post pronto lá do ChatGPT gratuito aí. Exato. Daquele jeito. Não, perfeito. Até outro dia eu coloquei um post também, logo quando a OpenAI lançou o modelo A3, o A3 Mini, e eu peguei, eu usei a inteligência artificial para elencar os principais pontos daquele artigo, e aí eu alterei e postei. Aí veio uma pessoa falando assim, ó, não, os 5 pontos que você coloquei estão errados. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui atrás ver, aí eu falei, não, estão todos certos, porque ele, não, eu pedi para a própria inteligência artificial falar se estavam certos. Ou seja, aí eu tive que explicar para a pessoa que, na verdade, o treinamento daquela inteligência artificial é para os dados anteriores. Ela não tem como saber os resultados depois que ela foi lançada dos benchmarks que foram feitos, Exatamente. né? Então, tem muitas pessoas que, lógico, é uma inteligência artificial generativa, ou seja, que ela tende a prever qual que é o próximo token, qual que é a próxima palavra, entre aspas, que vai sair. Mas às vezes as pessoas também precisam entender quais são os melhores modelos, né? Eu acho que uma das coisas que o próprio Sam Altman falou que ele pretende fazer, com essa simplificação, que agora a gente tem, poxa, modelo que pensa, modelo que não pensa, modelo generativo, modelo de imagem, é o quê? Você trazer tudo para dentro de um modelo único e esse próprio modelo vai saber o que ele deve fazer, se ele deve raciocinar, ou seja, fazer o reasoning, né, que a gente chama, ou se ele deve simplesmente dar uma resposta direta, né? Então, esses pequenos detalhes, acho que hoje todo mundo tem que ser um engenheiro de prompt. Todo Sim. mundo tem que saber usar o básico da inteligência artificial, senão vai acabar ficando para trás. Não, É eu uma revolução que a gente tá passando agora que não dá para ser ignorada. Não sei se você concorda com isso. totalmente, não, eu falo que a gente está voltando lá para os bancos escolares. Lembra quando os professores falavam que a gente tinha que saber perguntar? Que a gente tinha que Uhum. saber fazer as perguntas corretas para a gente ter a resposta correta que, de fato, resolveria as nossas dúvidas. E hoje, com a inteligência artificial, saber perguntar é uma arte mais do que necessária. Porque se você não sabe perguntar, as coisas vão vir, as respostas vão vir não necessariamente do jeito que você esperava ou do jeito que você queria, ou mesmo acuradas, né? Elas podem vir de formas totalmente diferentes, né? Ainda que, né, eu falo que os algoritmos, eles têm entendido certo em linhas tortas, né? E esses tempos atrás eu estava estudando o BERT, que é o algoritmo do Google, né? Do Uhum. search. E o BERT, ele entende qualquer coisa. Então, se eu quiser colocar. Por isso que às vezes a gente pergunta errado no Google e vem a resposta certa, mesmo você escrevendo tudo errado, tudo torto, e vem a resposta certa, porque ele já é treinado para isso, né? Ele tem um mecanismo de machine learning que automaticamente já faz essa correção e associa que é aquilo que você está procurando. Então, ele aceita a gíria, ele aceita você escrever errado, ele aceita de qualquer forma. Eu acho que os modelos cada vez mais vão caminhar para isso, né? Para cada vez mais o prompt não se ter que ser tão elaborado. Mas, no momento atual, não é o caso, gente. A gente tem que caprichar aí na pergunta para ter uma resposta boa. Eu até coloquei, outro dia eu criei um post também, que era isso que eu li, agora eu não lembro exatamente quem falou, que principalmente as áreas de humanas que tiveram dificuldade com a tecnologia, né, acabavam ficando para trás, e até o próprio histórico em termos de salariais, se você faz uma comparação entre exatas e humanas, as áreas de humanas tendem a ter receber menos. Só que agora com a inteligência artificial, onde é cada vez mais importante você saber fazer exatamente o que você comentou, a estruturação do prompt, de saber falar com a inteligência artificial, essas áreas, então psicólogos, filósofos, tudo isso que realmente sabem como elaborar um texto, sabem como estruturar de forma que a inteligência artificial vai conseguir produzir um resultado melhor, vão ser áreas muito requisitadas Com agora, certeza. né? Eu acho que esse ponto vai ser muito importante. Então, por isso que, independente da área que você esteja, talvez até em áreas de humanas, que você fala, não, eu não vou usar, como não sei mexer, é simplesmente você saber conversar. Você não sabe Exato. conversar, né? Pois Você é, sabe é até isso. muito melhor que alguém como eu mesmo. Eu fiz engenharia, trabalhei sempre com exatas, né? Sempre a gente tem um pouco dessa dificuldade de comunicação, né? E até aí a minha próxima pergunta para você, Joyce, eu falando um pouco assim da minha carreira, do meu mundo, eu sempre vivi nesse mundo de tecnologia que é um mundo
querendo ou não, dominado por homens, né? Eu mesmo, eu tive poucas mulheres que estudaram junto comigo na faculdade, desde a faculdade lá atrás, até na própria área de tecnologia, é muito difícil. Você vê normalmente 3-1, 4-1. Como que foi para você, né? Você comentou da sua carreira, do seu histórico aí sempre nessa área, e é algo que hoje, cada vez mais, a gente tem visto crescer um pouco, mas conta um pouco para a gente dessa sua experiência também, e como até incentivar, né? Eu tenho hoje 2 filhas, eu sempre tento já puxar um pouco a sardinha pro lado do pai, né? Falando aqui da área de tecnologia, que eu sempre gosto muito, mas conta um pouco aí até para incentivar outras mulheres a vir para nossa área. Não, com certeza. Você sabe que você falou que você tem 2 filhas e que você incentiva, e eu falo que eu devo ao meu pai estar na área de tecnologia. Que Porque, legal. para mim, porque assim, na minha cabeça de adolescente, vamos dizer assim, não era pra mim, entendeu? Tipo, não tinha nada a ver comigo, né? Eu achava, falava, meu Deus, mas o que que eu vou fazer? Era uma coisa muito, era uma coisa muito focada, né? Ai, são os meninos que gostam de videogame e tal, não tem nada a ver comigo. Só que meu pai sempre falava, não, inglês e informática não é opção, né? Você tem que fazer porque é futuro, porque tem que fazer e tem que fazer. Então é aquela coisa de tem que fazer, então não tinha muito espaço para eu falar que eu não tinha Uhum. que fazer. Aí eu falei, já que eu vou fazer direito, né? Não adianta eu ficar fazendo, fingindo que eu tô fazendo. Eu falei, eu vou estudar mesmo, vou fazer. Eu falei, vou fazer um curso decente, pelo menos eu aprendo, quem sabe eu gosto. E realmente tinha, sei lá, eu e mais uma de mulher na sala, né, para fazer um curso técnico realmente para aprender, né? E naquela época passava por tudo, né? Você aprendia hardware, aprendia a conectar, fazer estrutura de rede, passar cabeamento, Uhum. formatar computador, trocar placas, aprendia a parte eletrônica, aprendia um monte de coisa, que realmente eu acho que isso que espantava as meninas, viu? Porque era bem. Fazia de tudo, mas eu acho que para mim, assim, foi extremamente importante aquele movimento. Primeiro que eu gostei, né? E eu acho que eu não saberia se eu ia gostar se eu não tivesse tido esse empurrãozinho forçado, né? Tipo, vai, Uhum. tem que fazer. E segundo, porque eu comecei a me sentir uma pessoa útil, né? Assim, de maneira geral, né? Porque eu tinha, né? Eu fico assim, meus amigos, né? Minhas amigas, assim, às vezes não tinham uma profissão, entre aspas. E eu, bem ou mal, ali, pelo menos um biquinho, eu sempre tinha garantido, né? Sempre tinha Uhum. alguém precisando ali de ajuda para resolver alguma coisa, para resolver algum problema. E aí eu fui pegando mais gosto, de maneira geral nisso. Então, assim, só que pergunta se eu conseguia uma amiga para fazer comigo. Nunca consegui. Difícil. Nunca consegui, sempre fiz, né, sempre fiz sozinha, entrei na faculdade também, tinha pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mulheres também, e aí você vai seguindo uma trajetória que você percebe que, na realidade, não é que o mercado é hostil à mulher. Não exista, logicamente, né, não vou ser cega dizer que não existam hostilidades, mas, assim, não é esse o problema maior. O problema maior, ele é estrutural. Ele é o Uhum. problema, eu falo, da Joyce lá com 14 anos, que achava que não era para ela, que não tinha nada a ver com ela, né? Eu vejo que hoje, quando eu converso com filhas de amigos, né? Eu tenho um filho, não tenho filha, quem sabe um dia, né? Mas eu vejo que quando eu converso com as adolescentes, a primeira coisa que elas falam, ah, não consigo pensar. E eu acho engraçado porque elas têm um estereótipo muito formado do que é uma mulher de tecnologia, que normalmente é aquele estereótipo mais geek. Uhum. E aí, quando eu falo para ela, você sabe que eu trabalho com tecnologia? A pessoa fala assim, mas você? Assim, incrédula, né? Tipo assim, cara de quem trabalha com tecnologia. Eu falei, mas que cara tem quem trabalha com tecnologia? Tipo, quem que eu tinha que ser diferente pra você acreditar que eu trabalho com tecnologia? Então, você percebe que ainda é muito estereotipado, né? Então, você ter essa questão do estereótipo faz que muitas vezes as meninas não olhem e não percebam que é para elas, né? Até semana passada foi o dia das meninas e mulheres nas ciências, né? Na Uhum. de maneira geral. E é importante isso, né? Porque eu falo que a mulher ela é desencorajada desde os bancos escolares. Olha, matemática, a mulher não é tão boa em matemática, ela é melhor em artes, ela é melhor em história, mas quem disse que ela é melhor em artes? Né?
né? Diz que ela é melhor em história, né? A gente pode ter outras coisas. Eu falo, tantas mulheres são boas em matemática, né? E gostariam de seguir uma carreira em matemática e acabam seguindo porque elas acabam sendo desencorajadas ali no meio do caminho. Aí, então eu É, falo assim, não, tô sempre levantando essa bandeira, né? Nesse sentido mais de que assim, gente, o maior preconceito tá dentro da gente. perfeito, não, concordo totalmente. E eu até falo, né? Eu brinco com amigos meus, né? Que a área de tecnologia, é lógico, você tem que buscar o que você gosta de fazer, né? E como você mesmo, você falou que foi meio forçado, mas foi uma área que você gostou, se Eu vou, apaixonou e exato, tá e tô super trabalhando nela até hoje. E eu falo muito que a área de tecnologia, felizmente, ela, em momentos de crise, as empresas buscam formas de você economizar dinheiro. E você, às vezes, economiza fazendo automatização de processos, exato. a redução dessa transformação do trabalho humano para o trabalho computacional. E no momento de alta de mercado, eu diria, as empresas buscam inovar. Ou seja, então acaba, entre aspas, não faltando oportunidades na área de tecnologia, principalmente se você for curioso, se você sempre estiver buscando novas informações, entendendo o que está se passando. E eu acho que hoje, se alguém está ouvindo a gente aqui, vendo o potencial da inteligência artificial, eu acho que realmente é onde você precisa mergulhar. Porque, Exato. querendo ou não, você tem à sua disposição a capacidade de um PhD do seu lado sendo o seu melhor amigo, o seu companheiro de trabalho. É para Exatamente. tudo, né? Eu acho que, e até puxando aqui a próxima pergunta, é, essa evolução rápida que a gente está vendo aí, de 1, 2 anos, tudo que a gente já viu nesse mercado. O que você vê? Eu sempre costumava nas primeiras os primeiros entrevistados aqui do podcast, eu falava de 5 anos. O que você vê? Agora eu falo, o que você vê no próximo ano? Né? O que Ou você no vê próximo mês, né? ou no próximo mês? Qual que é a sua visão aí do futuro próximo? E sendo ele alarmista ou não, né? Às vezes tem muito desse lado da AGI, né? Que a gente fala da inteligência artificial geral ou da superinteligência, que potencialmente pode acabar com muitos empregos. Qual que é a visão da Joyce nessa questão? Não, eu vejo assim, eu acho que assim, a gente está num movimento sem volta. Eu acho que o movimento que nós estamos passando hoje é semelhante ao que a gente passou com a internet, é semelhante, né, ao que a gente passou com a revolução das telecomunicações de maneira geral, com a telefonia celular. São coisas que, assim, eles entrou no nosso dia a dia e ele só vai transformar o nosso dia a dia. Não vai sair, não vai, passou a modinha da inteligência artificial. Não, isso não vai acontecer, né? Ela vai passar a entrar nos processos, né? Eu acho que assim, a gente iniciou lá, né, em 2022 com uma grande curiosidade, uma coisa nova, uma busca, isso, né, eu falo que era cheio de futuro, né? Uhum. Muito futuro, muita possibilidade e muito pouca coisa palpável, né? Inteligência artificial para muita gente ainda era coisa de filme, né? Ainda era ficção científica, ainda era aquela coisa que você imagina, e eu acho que por isso que ainda tem muito medo também relacionado a isso, porque ainda é uma realidade muito distante. Então, eu imagino que agora, principalmente esse ano, que é um ano de consolidação, né? Eu acho que mais do que tudo, esse é o ano de você ver a inteligência artificial começar a dar lucro, né? A gente já brincou, já testou, né? Já fez piloto, já fez prova de conceito, já viu se deu. Agora vamos colocar o negócio na prática e vamos ver os resultados que de fato isso vai acontecer. E eu percebo que os agentes, principalmente os agentes personalizados, né? Você usar em Uhum. seu favor para você resolver tarefas, eu acho que de maneira geral, tanto na indústria quanto no uso doméstico, eu acho que é o que mais vai revolucionar e eu acho que 2025 ele tende a ser isso, que é a IA usual, né? A IA que você vê ali, realmente ela te dando ganho no seu dia a dia, no dia a dia do seu trabalho, você de fato reduzindo tarefas. E eu acredito muito na robótica também. Eu acho que a robótica ela ficou por muitos anos limitada, porque você não tinha a parte de, vamos dizer assim, a parte de software mesmo, eu acho que ainda estava muito aquém do que ela poderia ser. E tudo que a gente conseguiu em deep learning, em machine learning, de maneira geral, eu acho que agora ela conversando com a robótica, eu acho que a gente vai ter coisa muito boa, principalmente aí pensando em, em dispositivos IoT,
em você ter a questão dos robôs mais próximos, né? E no robô ninguém não precisa ser, né, o robô tradicional do Eu Robô, né? Pode ser, né, uma série né, de aparelhos autônomos Sim. que de fato vão gerar ganho de produtividade, né? E esse ganho, eu falo, né, todo mundo pensa, vai perder emprego. Eu falei, não, gente, não tem que pensar na questão do perder o emprego, mas eu acho que a gente tem que pensar na questão de você preservar a vida humana, né? Quantas atividades são feitas hoje de alta periculosidade e que você tem que colocar uma vida humana para fazer, porque você não tem um outro mecanismo para fazer isso, né? De repente a gente vai conseguir desenvolver aí um robô com motricidade fina que consiga fazer aquela mesma atividade e você vai poupar uma pessoa de estar né, numa mina aí, numa carvoaria, numa situação, Qualidade de vida, né? né, numa qualidade de vida muito maior, né? E vamos dar para as pessoas outras oportunidades, outras possibilidades, mais nobres, menos insalubres, né? De maneira geral, eu acho que esses casos de uso, eu acho que vai, porque assim, eu falo que esse ano, né? Eu sei que os grandes, né? Os grandes magnatas aí da tecnologia não estão tão, né, estão aí focados em manter a sua hegemonia, né, garantir aí estar à frente, mas eu acho que mais do que o que a novidade que eles vão lançar, eu acho que o mundo está esperando ver qual é o real lucro da IA, né, todo Uhum. mundo quer ver o ROI, né, então mais do Exato. que o GPT-5, mais do que o novo lançamento da China, mais do que qualquer coisa que possa vir esse ano, eu acho que todo mundo quer ver ali, beleza, eu investi, né, eu fiz caso de uso, eu comprei licença, eu fiz um monte de coisa, e agora? Né, qual é o ganho de fato que eu vou ter com esse investimento que eu fiz? Então, assim, eu tenho essa visão que esse ano vai ser o ano que a gente vai começar a ver os resultados, né? E aí sim a gente consegue ver essas transformações maiores. Não, perfeito, não concordo totalmente. A questão da robótica, eu tenho assim um entusiasmo muito grande, principalmente que a gente tem as três coisas que faltavam. Se você olhar os próprios anúncios que a Nvidia fez na conferência deles, com aquelas placas de pequeniníssimas que você consegue agora colocar no robô, que vão conseguir fazer essa inferência. Elas têm os dados, né? Hoje agora, a proliferação de dados, querendo ou não, a gente sempre tinha, só que a gente não sabia utilizar. E, Exato. finalmente, a terceiro ponto importante, que é o hardware, os dados, é o que? Os algoritmos. Cada vez mais, agora os algoritmos, e principalmente de modelos open source, a gente vê o DeepSeek, o Llama, que agora eu consigo colocar tudo isso dentro de uma forma cibernética, no caso dos robôs, né, na Uhum. robótica, que ela vai conseguir interagir, ter os sensores que vão captar o que está acontecendo em volta e ele vai poder responder isso de forma extremamente rápida, né, e sem você precisar fazer aquele treinamento extensivo, onde você tem que simplesmente prever cada uma das possibilidades que, dependendo do caso de uso, são inúmeras. Agora, você tendo esses três e combinando e podendo fazer isso, felizmente, eu acho que vai ser um avanço muito grande que a gente tem visto na robótica. Não é à toa que todos esses principais Big Techs têm, querendo ou não, o seu É, humanoide, né? Tem a exato. sua forma do E quem humanoide. conseguir colocar isso em escala comercial, quem Nossa, sair vai na ser frente, porque é um desejo antigo, né? Eu falo, todo mundo tem vontade de ter um, né? Pra os ajudar Jetsons, a né? sociedade. Aí a gente sempre via os Jetsons lá, a Rose, se eu não me A engano, que Rose, era o eu falei, nome da. todo mundo sonha com uma Rose, né? Acho que né? Quando eu falo, todo mundo era criança, olhava e falava, ai, quando eu crescer, será que eu vou ter uma Rose? Perfeito. Não, nossa, o tempo até passou voando. Eu queria agradecer você, Joyce, antes de fazer a última pergunta. Muito obrigado, acho que foi muito legal ter a sua participação aqui. Inclusive, tudo que você tem feito, eu tenho acompanhado o seu trabalho no LinkedIn, é muito legal, tá? E a minha última pergunta, na verdade, é para falar onde que as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem ver o seu trabalho, como elas podem te contatar. Claro, não, eu que agradeço o convite, né? Estou sempre aí disponível quando tiver alguma oportunidade. Pode me chamar, com certeza Com estarei aqui. certeza. Mas assim, as pessoas podem me encontrar, eu tô todo dia no LinkedIn, né? Religiosamente, todos os dias tem post novo, algumas vezes mais de um por dia, né? Legal. Dependendo aí do nível de novidade.
podem me acompanhar também na minha newsletter. Eu tenho a newsletter 5 minutinhos, né? Que são 5 minutinhos mesmo, são newsletters mais curtas, né? Mas trazendo sempre temas sobre tecnologia de maneira geral. Tenho também um Substack, né? No Substack Legal. eu faço um projeto mais intimista, mais voltado para essa questão da mulher de maneira geral, né? Mas também está referenciado lá no meu LinkedIn, também dá para vocês me acompanharem. E todos os dias, 6 da tarde, religiosamente, nós temos os Tech Pills. O que são os Tech Pills? Tech Pills são posts sobre temas, né? Eu falo, o que será que significa essa palavra, né? Todo mundo vê Big Data, Blockchain, AI, Hallucination, o que é tudo isso? Tech Pills está lá para isso. Todo dia uma novidade nova, um termo novo, né? Que eu explico, que eu trabalho um pouquinho, trago vídeo, trago alguma coisa para tentar abrir um pouquinho essa caixa de Pandora, que é o mundo da tecnologia. Que ótimo. Não, eu super recomendo, né? Eu acompanho aí as Tech Pills. Não sabia do seu Substack, vou acompanhar também. Eu comecei recentemente o meu Substack também, então a minha newsletter, que eu acho que a criação de conteúdo denso é super importante também, né? A gente está cada vez mais com esses conteúdos superficiais e aonde que a humanidade mesmo está precisando de algo mais denso, onde você pare, entenda, até para aprender, né? Acho que a vida hoje, se você não está aprendendo alguma coisa todo dia, você precisa começar a aprender para poder evoluir. Então, mais uma vez, Joyce, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar os links aqui, o link principalmente do LinkedIn da Joyce. Então, quem quiser acompanhar um pouco o trabalho dela, é só entrar lá. E, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.